Olá, o meu nome é Bárbara Franco Juste e eu sou do componente curricular de língua portuguesa. Nesta aula para o sexto ano do ensino fundamental, nós trataremos um pouco sobre os efeitos de sentido de imagens e textos no gênero textual anúncio publicitário. Vamos lá? Os objetivos da nossa aula são dois. Primeiro, nós vamos identificar os efeitos de sentido, isto é, o significado, entre imagens e a escrita de anúncios antigos, que são inadequados na sociedade atual. Por que anúncios antigos? Justamente para que a gente cumpra o nosso segundo objetivo, que é diferenciar a liberdade de expressão e discurso de ódio presente nesses anúncios, já que, em grande parte, eles tinham muitos discursos de ódio presentes neles, diferente do que a gente tem hoje nos anúncios atuais. Para que a gente realize esse entendimento e esses conhecimentos, nós vamos fazer uma atividade, primeiro coletiva, de análise em conjunto, e depois você vai repetir esse exercício de forma autônoma em grupos. Para que a gente relembre um pouco a continuidade da nossa aula, vamos retomar um pouco sobre o que é o anúncio publicitário. É um texto, um gênero textual, que tem a função de influenciar o leitor a comprar um produto ou adotar uma ideia ou um comportamento. Faz isso por meio de alguns elementos ou recursos que os anunciantes utilizam para esse convencimento, como, por exemplo, um título chamativo, um slogan e o corpo do texto com detalhamentos sobre o produto, como partes textuais, e ainda utiliza imagens para que haja esse convencimento visual de forma mais atrativa para o leitor. É importante a gente dizer que o título, o slogan e as imagens, eles são elementos que causam possibilidade de interpretação e convencimento, o que a gente chama de efeitos de sentido que o anunciante quer provocar, por meio do anúncio, ao leitor. Nesses anúncios, para que a gente entenda um pouco melhor, eles são textos que frequentemente aparecem na sociedade e eles são importantes para a nossa formação social, já que eles determinam grande parte das nossas atitudes e consumos em diversos temas. Esses anúncios que temos atualmente e corriqueiramente na nossa sociedade, eles passam pelo crivo de muitos editores, ou seja, existe uma avaliação rigorosa de uma equipe para evitar que esses anúncios divulguem ideias preconceituosas, por exemplo. Alguns anúncios antigos, que são os escolhidos para a gente analisar nessa aula, não tinham essa mesma averiguação, esse mesmo acompanhamento dos editores e muitos deles divulgavam preconceitos. E aí, então, que vai entrar um pouco do nosso entendimento do primeiro objetivo para a gente analisar as imagens e os slogans e títulos, os recursos que o anúncio usa, para que a gente possa diferenciar se esses anúncios tinham liberdade de expressão e tudo bem veicularem o que veiculavam, ou se isso era um discurso de ódio que a gente tem que romper. Vamos a um exemplo. Nessa análise coletiva, a gente vai visualizar esse anúncio aqui. Esse é um anúncio publicitário de 1917, publicado em Portugal. O principal objetivo desse anúncio era vender um sabonete. Mas vamos à leitura. A gente consegue perceber aqui um homem negro, que apesar do anúncio ser antigo, a gente consegue visualizar um tom de pele diferente, dividido ao meio nesse homem, e uma menina branca que limpa esse homem com um sabonete. Ela diz que a missão dela é limpá-lo e que só falta agora metade, justamente porque é a ação que ela está cumprindo aqui. A gente consegue perceber pelo título, que é Sabonete Aregos, é o nome desse anúncio, e conseguimos perceber o slogan Embranquece e Cura a Pele. Bom, essa é a descrição que a gente vê desse anúncio, mas eu gostaria de te perguntar, que efeito de sentido essa imagem nos indica ou nos permite perceber além da venda do sabonete? Como que essa imagem se relaciona com esse slogan de embranquece e cura a pele? Será que um sabonete de fato embranquece, ou seja, torna uma pele branca? E cura, mas cura em que sentido? Relacionado à imagem. Vamos ver isso. Existem efeitos de sentido que essa imagem provoca nesse anúncio. E essa imagem, esse fenômeno que acontece nesse anúncio seria muito debatido na sociedade atual. Nela, como eu disse, uma garota limpa o rosto de um senhor negro, deixando-o com o rosto branco,
indicando a sua missão na fala de que só falta metade dessa limpeza para torná-lo integralmente branco. Literalmente, a gente consegue perceber que o sabonete, assim como atualmente, não muda a cor de pele de uma pessoa. Mas conseguimos perceber que, incorretamente, essa imagem associa a pele preta à impureza e associa a pele branca a um espectro de limpeza. E essa imagem, dessa forma, se fosse veiculada na sociedade atual, causaria um grave efeito de sentido, que é a aversão à pele preta, como se fosse impura, influenciando uma espécie de ódio contra pessoas dessa etnia, o que é gravíssimo. Isso não pode ser veiculado. Antigamente, isso já se caracterizava como grave, mas tinha pouco reconhecimento, pouca consciência da população para entender a gravidade de discursos como esse. Bom, existem outros efeitos de sentido que acontecem não só pela imagem nesse anúncio, mas também pela escrita do slogan. O objetivo principal do produto estava exatamente no slogan, que é a mensagem memorável do anúncio para que a gente possa promovê-lo. Existe, duas expressões que provocam o efeito de sentido por meio do slogan, que é o verbo embranquece, que vem de embranquecer, mostra uma ação que o sabonete faz para o consumidor desse sabonete, que é tornar esse homem branco, além de limpo, justamente porque embranquece a pele. 2. Existe uma outra expressão que é cura a pele, e aponta com o verbo curar que existe a salvação de uma pele doente que precisa ser curada. E a pele que não está limpa ou não está curada pelo sabonete indica que é a pele preta. Mais uma vez, uma grave aversão, uma grave caracterização da pele preta por meio desse anúncio. Bom, entendendo um pouco mais esse anúncio e para entender os efeitos de sentido desse anúncio antigo, é preciso que a gente limite o que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio, definindo esses dois conceitos. Para que você entenda um pouco melhor, liberdade de expressão é o direito de a gente se expressar e se manifestar sobre qualquer tema, desde que não haja violação dos direitos de outra pessoa ou de um determinado grupo social, certo? Podemos falar livremente, desde que a gente não interrompa ou não torne violento o nosso discurso contra alguém. O discurso de ódio, por sua vez, é uma manifestação clara de ódio ou intolerância ou desprezo sobre determinada pessoa ou característica que ela possui e, portanto, são geralmente motivados por preconceitos, certo? Isso é o que não devemos fazer. É diante desses dois conceitos que a gente precisa entender. Nesses anúncios, nós precisamos discutir os limites da liberdade de expressão e os limites de não aceitar discursos de ódio. Os anúncios, então, eles podem tratar de diversos temas, desde que não sejam preconceituosos e não usem imagens ou textos indicando esses efeitos de sentido, que é exatamente o que a gente está estudando nessa aula. O anúncio que analisamos não só anuncia um sabonete, mas a escolha dos elementos de imagem e slogan que caracterizam um preconceito, o racismo, como a gente comentou. Esse anúncio manifesta um discurso de ódio contra pessoas descendentes e é o que não deve ser tolerado. Portanto, a gente deve diferenciar discurso de ódio de liberdade de expressão e saber identificar esses elementos por meio de imagens e textos que estão presentes nos anúncios, um gênero que é extremamente importante para a sociedade porque ele está o tempo todo presente e nos influenciando. Portanto, aqui gostaria de deixar claro que eu quero que você seja consciente, critique, recuse e denuncie anúncios que possuam esses efeitos de sentido que sejam preconceituosos e violem os direitos de determinadas pessoas na sociedade. Bom, entendendo essa atividade, agora é a sua vez de fazer a sua atividade coletiva. A atividade que a gente vai fazer, vocês farão em grupos. Analisem os anúncios entregues pela professora e investiguem na leitura os comandos a seguir. Os anúncios que vocês receberão são 2. Eu já volto a mostrá-los. O que você deve anunciar, ou deve estudar, sobre esses anúncios? Você deve, primeiramente, me apresentar o objetivo principal do anúncio, o que ele vende. Você consegue me dizer? Depois, você consegue descrever a imagem que aparece e que sentido essa imagem expressa ao consumidor?
Em seguida, você deve descrever o título e o slogan e os sentidos dessas expressões utilizadas. E ainda, justificar se esse anúncio manifesta algum preconceito e, se sim, contra qual grupo social, mostrando, por último, se você concorda ou discorda do que aparece nesse anúncio. Bom, como você vai realizar essa atividade? Vocês devem se dividir em grupos de até 3 pessoas, ler com atenção e analisar os anúncios entregues pela professora. Cada grupo, novamente, receberá estes 2 anúncios. E vocês devem destacar uma folha para realizar a atividade do grupo por escrito, uma folha por grupo. E deve ser respondido o texto dos comandos à caneta. Ao final da aula, devem ser entregues essas folhas de atividade com o nome identificado junto dos anúncios que vocês receberam. Eu vou deixar os anúncios aqui nos slides para que vocês possam visualizar melhor e, coletivamente, a gente possa discutir em breve. Esses são os anúncios que vocês vão analisar e essa foi a aula. Boa atividade, até mais!